E aí, alunos dos terceiros anos, tudo bom com vocês? Estamos aí para dar continuidade em nossos conteúdos, tá? Hoje nós vamos trabalhar as evidências da evolução, né? Os estudos que trazem essas evidências, né? Quais os materiais que têm essas evidências evolutivas, tá? Somente os fósseis são as principais evidências que nós temos. E lembrar vocês que faço nessas últimas atividades que eu passei, principalmente depois do dia 20 do 10 para cá, tem que contar agora para a nota da segunda etapa, beleza? E já estamos caminhando aí para a reta final, né, do nossa carga horária de Biologia 1, de Biologia 2, 1 também, 1 e 2 estamos caminhando aí para as retas finais, tá? Então, já estamos formulando alguns métodos para a gente finalizar tudo com vocês. Então, fiquem sempre atentos aí no Classroom, nos grupos, para a gente poder finalizar isso da melhor maneira possível, tá? E lembrando vocês, inscrevam-se no simulado do estado que está rolando aí, tá? Então se inscreve para a gente manter o pódio da nossa escola, né? Ficamos em primeiro, vamos continuar em primeiro aí, com a ajuda de vocês, óbvio, né? Que são as nossas estrelas, são os nossos alunos de excelência. Então contamos com a participação de vocês em massa novamente, na segunda etapa aí, né, no segundo simuladão que vai ter aí do estado, beleza? Então vão lá, se inscreve, se preparem para a gente poder continuar mantendo a nossa posição de primeiro lugar, nossa escola ser a melhor do estado, beleza? Então vamos para o nosso conteúdo. Bom, então nós vamos falar aí das evidências evolutivas, tá? E uma das principais evidências são os fósseis, beleza? Provavelmente você já deve ter tido alguma coisa referente a fósseis em geografia. Em história também deve ter sido comentado alguma coisa. Mas acho que geografia foi o mais falado. Então vou falar assim a parte mais básica, né, um pouco mais biológica talvez, do lado diferenciado, tá? Então provavelmente, acho que foi o Pierre, né, de geografia, deve ter feito uma aula muito mais legal. Bom, então nós temos aí restos ou vestígios de seres vivos que viveram em outras épocas. Estes são os fósseis, tá? Essas coisinhas lindas aí, ó. Beleza? Então são restos ou algum vestígio de algum ser vivo, tá? Que nós temos aí por um certo período de tempo, tá? Que viveu há muito tempo atrás e ficou conservado nas rochas aí pra gente ter o conhecimento e estudar eles até hoje em dia, tá? São evidências paleontológicas. Aqui nós temos insetos, né, conservados em âmbar, que é o Museu do Âmbar, lá na República Dominicana. Aqui vocês vão ficar, alguns talvez, podem ser que lembrem-se do filme Jurassic Park, né, Parque dos Dinossauros, lá o antigão que o velhinho tinha, que ele disse que tirou o DNA dos dinossauros, dos mosquitos que ficaram preservados no âmbar por milhares de anos. Gente, tá? Só filme mesmo, porque o DNA não aguentaria ficar tanto tempo assim. Né? Ele se degradaria depois de um certo tempo, então ele não conseguiria ficar aí por milhares de anos e ainda ter uma sequência viável de estudo e de replicação e tal, então, beleza? Aqui nós temos a famosa trilobita, né, uma rocha, um dos fósseis mais encontrados. Você tem muita trilobita, tá? Exatamente por conta da sua carcaça, né, uma carapaça bem rígida, mais fácil de preservar ao longo dos anos, e também ela viveu próximo dos sedimentos dos mares, que era mais fácil de ser soterrada e serem preservadas, né, por tanto tempo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Aí nós temos, então onde é que essa história está escrita, né? A história da vida na Terra, onde é que ela está escrita? Então ela vai estar escrita nas rochas. Então o ponto alto de estudo das evidências evolutivas, da paleontologia no caso, é nas rochas. Então as rochas meio que constituem o livro, né, onde se escreve a história, e os fósseis são as palavras que vão estar presentes nessas rochas.
Então aqui você vê esse mural, então até essa coloração diferenciada, você consegue diferenciar os períodos que essas rochas foram feitas, né, foram produzidas nesse período, exatamente pela diferenciação de cores. Quem assistiu logo lá, quando eu comecei a falar desse assunto, eu coloquei um documentário que a principal parte do documentário que eles estavam tirando amostras do gelo. E aí eles conseguiam pegar até mesmo cinzas de vulcões, muito tempos atrás, que entraram em erupção, e fizeram esse estudo de várias camadas do gelo para ver a história sendo contada ali também. Tá? Então, se você não assistiu alguma aula, não me lembro qual, eu comentei sobre isso, né, um documentário que eu passei para você assistir, espero que tenham assistido. Então, as rochas sedimentares, né, são frequentemente fossilíferas, tá? São mais fáceis de fossilizar. Aqui exemplos, tá, de fósseis, tá? A preservação, né? Aqui, tipo uma espécie de libélula, tá? Por aí vai. Então é uma área bem interessante que aguça a nossa curiosidade, nossa vontade de aventureira, né? Aqui nós temos mais um pouco aqui das plantas. Às vezes a gente acha que somente os animais, mas a gente já fala os animais aqui são fossilizáveis. Não. As plantinhas também. As plantinhas têm a capacidade de serem fossilizadas também, tá? Dependendo da situação ao qual elas foram expostas para serem, né, conforme elas foram soterradas, elas conseguem também serem fossilizadas e temos bastante fósseis de plantas também. E aí nós vamos aqui, continuando, nós temos o que são fósseis, né? Vamos começar os estudos do fóssil. Então a ciência que se dedica ao estudo dos fósseis é a paleontologia, e os seus cientistas, né, que a praticam são os paleontólogos, beleza, galera que trabalha aí com fósseis, beleza? Bom, os fósseis são espécies que viveram há muito tempo no nosso planeta, né, há mais de 13 milhões de anos, e que se encontram extintas, entre aspas. A gente vai ver daqui para frente um negócio tal do fóssil vivo, tá? Calma aí. São restos de seres vivos, então fósseis são restos de seres vivos. Em alguns casos, o organismo completamente preservado. Então, em alguns casos, você tem o organismo todo preservado, tá? Um pouco mais difícil, mas tem. E outros, você tem vestígio da atividade, né, desses seres vivos. Então, um pode ser o vestígio, outro pode ser o próprio bicho. Estrutura dele, ou às vezes todo o corpo bem conservado. Tá? Então, fóssil é resto de seres vivos. Alguns têm completamente preservado, outros as atividades que aqueles seres iam estar praticando naquele meio ambiente ali. Então vai ter essa variação aí, beleza? Tipo aqui das trilobitas, ok? Então aqui você tem a trilobita, que era tipo uma baratona, barata bem grande que vivia no fundo dos oceanos, tá? Então as trilobites, né, que são os animais marinhos protegidos por uma carapaça, por isso que você tem muitos fósseis dela exatamente por conta dessa carapaça, que era de mais fácil ser fossilizado. Viveram no passado durante a era paleozoica, de 542 milhões de anos atrás a 271 milhões de anos atrás, tá? E você tem aqui o rastro dela, ó. Quando ela se alimentava nos fundos marinhos, tá? Os trilobites deixavam pistas da sua alimentação, que eram chamados de cruziana. Então, esse rastro que ela deixava no fundo do oceano para se alimentar, em algumas, foi fossilizado também esse rastro. E aí você tem o bicho e às vezes, né, o rastro que ele deixou. Então são sinais. Ele fala aqui, ó. Cadê o vestígio da atividade do ser vivo? Então pode ser o bicho ou os vestígios dele. Também são considerados fósseis, tá? Bom,
Aí nós temos os somatofósseis. São restos de partes do corpo de formas vivas do passado, como ossos, dentes, conchas, carapaças, troncos ou folhas. E os iquinofósseis são vestígios de atividade biológica desses seres, tá? Do passado, como pegadas, excrementos, ovos, ninhos, túneis ou galerias no solo. Beleza? Então, o vestígio do bicho, iquinofóssil. Né? Pedaços ou bicho, ou alguma coisa dele, somatofósseis. Tá? Como sempre, o mais comum que você vai sempre ver é trilobita. E a cruziana, né, que é o rastro deixado pela trilobite na hora da sua alimentação. Né? Que legal! Bom, então já vimos que é o fóssil. E aí tem o processo de fossilização. Então, como ocorre esse processo de fossilização? Então, a fossilização é um acontecimento raro, muito complexo e tão lento que pode demorar milhões de anos, tá, a decorrer. Então, como no caso da fossilização do corpo de um animal de grande porte. Então, dependendo do bicho, pode demorar, né, milhares de anos para ocorrer essa fossilização. Beleza? Então vamos ver os processos, né? Como é que é as etapas para chegar até o fóssil. Vai, meu filho. Bom, então um organismo vai morrer. O bichinho aqui faleceu. E o seu corpo começa a se coberto por sedimentos. Para a fossilização acontecer, ele tem que ser coberto por sedimentos, areia, solo, rocha, alguma coisa tem que cobrir ele, tá? E de preferência de forma o mais rápido possível, para evitar que os seres, as bactérias, os seres microbianos, eles consigam decompor. Os decompositores, antes que os decompositores entrem em ação, né, fervorosa dentro do bicho. Então, quanto mais rápido ele for coberto por sedimento, melhor vai ser a fossilização, que daí ele impede a ação dos decompositores. Tá? E aí consegue conservar mais impressões ou mais estruturas são conservadas nesses milhares de anos. Então as partes moles do organismo desaparecem. Então normalmente essa parte mole desaparece. Em alguns casos, se for muito rápido a sedimentação em cima dele, consegue conservar a impressão daquelas partes moles, tá? Mas as partes duras, né, resistem à decomposição. Passa milhões de anos, então está aqui o bichinho, milhões de anos, né, durante os quais se depositam várias camadas de sedimento, né, que se transformam em rochas consolidadas. Então aqui o bichinho morreu, aí ó, virou oceano, depois o oceano recuou, tá? E aí o bichinho está aqui em várias camadas de rochas. Lentamente ocorre a mineralização dos ossos do organismo, transformando-se em fósseis. Então, começa a ter uma troca de elementos químicos ali entre os restos do bicho, né, os ossos, com o solo. E aí aquele vai tirando aquela matéria orgânica, vai perdendo espaço para a matéria inorgânica e se tornando uma rocha que vai conseguir resistir por milhares de anos aí, tá? Essa fossilização, essa mineralização é importantíssima. E milhões de anos mais tarde, né, um grupo de paleontólogos vai lá e desenterra esse osso fossilizado, beleza? Então assim, às vezes o pessoal descobre isso aqui fazendo, vai fazer um açude, vai fazer um poço, ou uma grande construção numa região delimitada lá. Ah, mas o cara cavou 30 metros e encontrou fóssil. Não pode estar tão pertinho, são milhões de anos assim, gente. Olha, há muitas mudanças no solo. Aí eu já vou ficar melhor, né? Então, tipo, tinha regiões que era oceano, depois deixou de ser oceano, virou floresta, deixou de ser virou deserto, enfim, uma mudança constante por milhares de anos. Se você, né, você vê umas pessoas, você vê teu avô, teu bisavô, se estiver vivo,
conhece algum idoso muito, tipo 80 anos, 90 anos, cara, como é que eram as coisas 80, 90 anos atrás? Né? Era bem, nossa, muito diferente do que é hoje. Clima, né, a temperatura, algumas montanhas, cidades, tecnologia, então tudo isso vai alterando. Imaginar o solo aqui altera bastante também, tá? Então, para que se forme um fóssil, é necessário estar reunidas algumas condições. O organismo, após a sua morte, deve ficar protegido da decomposição. Então, ficam isolados do ar, da água e da ação dos decompositores dos agentes erosivos. Então, como eu falei, quanto mais rápido ele for coberto de sedimento, melhor a conservação do fóssil. Tá? Quanto mais finos forem os sedimentos de cobertura, maior a probabilidade de se formarem fósseis. Por quê? Porque é mais fácil de, quando você tem sedimentos mais finos, eles irem adentrando as nuances, né, do couro, da pele, da estrutura daquele animal, aquele ser, e aí ele vai conseguir fazer as trocas mais rápidas e vai conseguir conservar melhor esse ser. Os locais onde os organismos são mais facilmente cobertos de sedimentos finos são o fundo do mar, ou de lagoas ou pântanos. Então, por isso que a trilobite, né, ela tem muito forte de trilobite, porque ela vivia no fundo, né? Não só vivia no oceano, mas vivia lá no solo do oceano, no fundo, no chão do oceano. Então é muito fácil ela morrer, ser coberta de sedimentos finos, ser fossilizada, e hoje em dia a gente encontra bastante trilobite. Tá? O organismo deve possuir partes duras, como ossos, dentes, escamas, conchas ou carapaças que resistem à decomposição, e assim você tem a forma estrutural mais fácil, né, do bicho. Tá bom? Tipos de fossilização. Então temos algumas variações, né, que podem ocorrer da fossilização dos bichinhos, dos seres. Então, o processo em que a matéria... Aqui nós temos a mineralização. O primeiro aqui é mineralização, isso que a gente comentou ainda agora. Então, o processo em que a matéria orgânica do organismo é substituída muito lentamente por matéria mineral. Então, aqui foi dado um exemplo de uma árvore. Tá? Lembre-se, a árvore ela é toda matéria orgânica. Tá? Então, aqui, ó, todas as partes orgânicas, sejam moles ou duras, são totalmente substituídas por matéria mineral. Então, caiu uma árvore, tombou. Olha, a água era só esse filete aqui, ela caiu fora da água. Beleza. Só que aí, né, uma árvore morreu. As partes mais duras da árvore, tronco, resistem à decomposição. As folhas aqui são mais fáceis. Mas já vi fóssil de folha, isso mostrou ainda agora, sim, como eu falei. Tipo, essa árvore caiu uma tempestade de areia, ou caiu no fundo, direto no fundo do oceano, e a árvore pesada puxou, enfim, alguma coisa, e aí foi rapidamente coberto por alguns sedimentos. Aí vai preservar até mesmo a folha, mas tem que ser coberto muito rápido por sedimento fino. Tá? E aí, depois, lentamente, a matéria orgânica é totalmente substituída por minerais existentes nos sedimentos que cobriram o tronco. E aí depois você tem o tronco mineralizado. Então essa é a mineralização, é a troca, tá? É a substituição da parte orgânica por algum mineral. E aqui você tem alguns exemplos, como sempre já falei para vocês, a trilobite, aqui um amonite, tá? E aqui é a cabeça de um dinossauro mineralizado, ó, bem conservada, então trocou tudo, você consegue ver, né, bem as estruturas. Isso aqui vai durar mais de milhares de anos aí tranquilamente, beleza? Outro tipo de fossilização é a conservação ou mumificação, tá? Conservação ou mumificação. Processo de fossilização que ocorre quando o corpo fica envolvido por uma substância impermeável, como o gelo ou uma resina, preservando as partes moles e duras. Então vai preservar o bicho todo, tá? Não vai preservar só as partes duras, que foi trocado, foi
teve a possibilidade de trocar por mineral, não, vai fossilizar tudo, né? Tipo aqui esse escorpião, ó, dentro do âmbar. Âmbar é a seiva de algumas árvores, a seiva das árvores. Quando algumas árvores têm uma seiva igual a essa aqui mais ou menos, que ela vai, quando ela sai, ela vai meio que solidificando e fica dura. E o que fica ali, quando ela está sendo tá moleninha, mas depois que ela seca, que ela pegou ali no meio, ela vai fossilizar e vai ficar ali, tá? Pro resto da vida, né? Enfim, por milhares de anos, beleza? Quem toca violino, âmbar é usado para a gente passar no arco do violino para dar resistência às cordas, tá? Pega um pedacinho de coisa assim, parece mel, você passa no arco, né, nas cerdas do arco, para dar resistência para você passar na corda do violino. A gente usa esse âmbar aqui. Aqui é o mamute que foi conservado no gelo, então ele foi totalmente preservado, todas as partes mole, pelo, tudo. Então ele foi congelado e conservado por milhares de anos até a gente encontrar. Esse é o processo de mumificação, que é exatamente como uma desidratação, né? Retirar as partes líquidas do corpo e aí os componentes decompositores não conseguem agir nesse corpo mumificado, tá? Outro tipo é a moldagem. Então ocorre o desaparecimento das partes moles e duras do organismo e deixa na rocha um molde ou impressão das partes duras. Então você vai encontrar aqui tipo um vestígio, um molde do que era o bicho, tá? Então é só rocha, né? Não tem a estrutura do bicho aí. E esses moldes podem ser de dois tipos. Pode ser o molde interno e pode ser o molde externo. Então, caso os sedimentos penetrem em cavidades internas do organismo, quando os seus restos desaparecem, fica apenas um molde da parte interna, né, que é chamado de molde interno. Beleza? Isso aqui é a parte interna de conchas. Se o molde corresponde à parte externa do organismo, dizemos que se trata de um molde externo. Por vezes ocorre o procedimento com sedimentos de molde externo, originando-se assim o contramolde. Então aqui é a parte interna, ou a parte externa que ficou. E aqui é a parte interna. Beleza? Mais um pouquinho. Aqui a mineralização são conchas mineralizadas. Molde, né? Molde de interno de uma concha e molde externo de uma concha. E aqui você tem o molde interno também de uma concha, né? Só fósseis de concha. Muito bem. Vamos aos tipos de fossilização. Então você tem os vestígios ou marcas, que eu já tinha comentado isso com vocês. Então nem sempre, tá, os fósseis correspondem ao corpo do organismo. Nem sempre vai ser só o organismo em si ou parte do organismo, tarará. Por vezes também, né, podem fossilizar vestígios ou marcas da sua atividade. Como exemplo de vestígios fósseis ou marcas têm sido encontradas estruturas reprodutoras, como ovos, sementes e até pólen fossilizado. Tá? Excrementos, que são os coprólitos, construções biológicas, ninhos e galerias, e marcas de locomoção, pegadas e rastros. Né? Então, podem ver aqui, queria que sejam tipo rastros, aqui são ovos e aqui a pegada de um bichinho. Coisa mais fofa. Aqui, né, a pegada do dinossauro, ó, ficou registrada no solo. Tá? Como? Cara, tipo, era tipo um leito de rio, aí ficou aquele lamaçal, o bicho pisou, ficou as marquinhas dele, não choveu por um bom tempo, e isso aqui foi um bom tempo por muito tempo. E ao tal ponto, né, de não apagar essas marcas deixadas aqui. E com o tempo essa região virou rocha. Ao virar rocha,
sem sofrer muita erosão e tal, nem lixiviação, se torna aqui a pegada, né, o fóssil de um rastro, de uma pegada do bicho. Aqui nós temos ovos fossilizados. Então os ovos dos bichinhos também foram fossilizados para a posteridade, né? Alguns malucos tentam achar ovos de dragão fossilizado, mas dragão não existe, a não ser em Game of Thrones e em outras criações cinematográficas, tá? Também nós temos aí as fezes fossilizadas. Sim, tem uma negada que estuda até as fezes do bicho, tá? Para que estudar as fezes? Para saber do que eles se alimentavam. Dá para saber se o bicho era vegetariano, carnívoro, através do estudo aí das fezes do bicho. Então as fezes fossilizadas são chamadas de coprólitos, tá? Nós temos um dinossauro herbívoro do período Jurássico. E aqui a tartaruga do período Miocênico. Olha o tempo antigo. Bom, então qual a importância do fóssil para a ciência? A ciência precisa dos fósseis. Para quê? Faz o que com esses fósseis na ciência? Né? Bom, então ela serve para nos ajudar a compreender a evolução dos seres vivos. Tá? Sim, evolução existe, nós evoluímos para chegar aqui. As adaptações e extinções ao longo da história da Terra nos ajuda a reconstituir os organismos numa dada época, como era o seu modo de vida, como é que interagiam, né, entre si e como se relacionavam com o meio ambiente onde viviam. Então dá para ver, tipo, com ovos, como é que era o ovo deles. Às vezes dá para ver algumas partes conservadas, modos de estruturas novas como pena, ou couro, ou a parte dura, carapaça, pegadas. Então conseguia visualizar como é que ele andava, por onde ele andava, o que ele fazia. E as fezes ajudavam a ver o que é que eles comiam, né? Ajuda a analisar o que eles comem e tudo mais. Ou seja, os fósseis têm a importância de recriar todo aquele ambiente através da história fossilizada. Então, reconstruir os ambientes do passado, que é a paleoambientes, reconstruir os climas do passado, os paleoclimas, e datação relativa dos estratos rochosos. Tá? Também ajuda a estudar a evolução dos seres vivos. Então, o estudo dos fósseis permite verificar que no passado os seres vivos eram diferentes dos atuais. Então, no passado você tinha umas espécies diferentes, e que a gente falou, né? Adaptação, mudança, tarará, chegar aos bichos de hoje evoluindo daqueles lá do passado. Então, como era o modo de vida desses organismos, como se relacionavam entre si, né? As causas da sua morte, tenta ver como eles morreram. Mas a pessoa dá de ver como é que eles morreram só pelos fósseis. Cara, eu não me aprofundei em estudar essa parte. Eu acho interessante, mas eu acho muito chato de estudar essa parte forense aí. Mas eu tô assistindo Bones, aquela série Bones. Ela consegue ver as marcas de dente, marca da arma, como que aconteceu, quebra disso, remodelagem, se teve uma briga antes, quebrou, depois recuperou aquele osso e tal. Então você consegue fazer essa análise. Eu acho que se consegue fazer essa análise. Eu conheço muito pessoal da série Bones mesmo. Óbvio, você sabe que isso é um pouco de fantasia, mas às vezes tem uma pitadinha ali de ciência no meio, tá? Ou da extinção dessas espécies. Então, por que eles foram extintos? Mudou a alimentação? Acabou o alimento que ele consumia mais? Teve um predador mais forte? Houve uma mudança climática muito violenta que não permitiu a permanência desses bichos? Enfim, são algumas das questões a que os paleontólogos tentam responder. Tipo, aqui nós temos o tigre dente de sabre, coisa mais fofinha, imortal. Outra importante, né, contribuição do estudo dos fósseis é permitir reconstituir a evolução das espécies até os nossos dias. Então,
Um dos casos mais bem estudados é o do cavalo atual, que evoluiu a partir de uma linha evolutiva do Iracotherium, que é um pequeno animal de 40 centímetros de altura, 40 centímetros de altura, que viveu há cerca de 60 milhões de anos atrás. Então, analisando o que? Ossos, estrutura, alimentação. Então, você tem uma evolução desse bicho até chegar no cavalo atual. Então, olha, 60 milhões, 40 milhões de anos, 30 milhões de anos. Aí você tem a estrutura, né, da pata do bicho até chegar nos dias atuais do cavalo. Beleza? Nos estudos de evolução, são muito importantes, né, os fósseis de transição. São aqueles elos de ligação, aquele fóssil que vai ligar a espécie anterior ou um grupo anterior a um novo grupo, um surgimento de um novo grupo. Que é o caso do fóssil dos seres que apresentam características de dois grupos de organismos atualmente distintos. Que é o caso aqui do... O mais conhecido é o Archaeopteryx, considerado um elo de transição entre répteis e aves. Então ele carrega estruturas de répteis e estruturas de aves. Então ele é o elo de transição. Se eu não me engano, eu falei disso com vocês nos últimos capítulos do ano passado, no segundo ano. A gente comentou sobre esse cara aqui, só com todo mundo preocupado em passar de anos, os que estavam de recuperação tivessem que estressar mais, porque eu falei que ia cair na prova. Né? Então esse Archaeopteryx aqui ele é o elo de transição, faz a ligação dos répteis para as aves atuais. E aqui está o fóssilzinho do bicho. E aí a gente chega nesse cara aqui, ó. Que existem alguns casos de organismos que se mantiveram quase inalterados, ou seja, esses bichos quase não sofreram mudanças durante milhares de anos, né, por milhões de anos, uma vez que suas formas fossilizadas são praticamente idênticas aos seres vivos atuais. Então esses seres que não sofreram grandes transformações ao longo dos tempos, dá-se o nome de fósseis vivos. Então, o bicho é tão antigo que tem fóssil dele. Só que, tipo, esse aqui é um caso, esse é o selacanto, que é o selacanto. Achava-se, alguns anos atrás, achava-se que ele era extinto, só estavam encontrando fósseis, e de repente encontram uma espécime viva do selacanto. Porque o selacanto é importante porque ele tem essas nadadeiras dorsais dele são mais grossas, mais fortes, e ele meio que faz um caminhar no fundo do oceano. Então é quase, ele também tem uma respiração diferenciada, então é o bicho que conseguiu sair da água e deu origem aos bichos aos anfíbios. Então dele evoluiu para os anfíbios que conseguia viver na água e na terra. Conseguiam sair da água e encontrar outro lugar para poder continuar a sua vida normal. Tipo, secou, tá secando aqui, mas eu tenho um charco meio molhado aqui. Ele conseguia andar naquela lama até encontrar outra região onde ele conseguia viver. Então diz que esse aqui é o bicho meio que ali do fim, né, para passar a ser anfíbio. E esse aqui é o ginkgo biloba, é uma planta também que encontrou os fósseis dele e está vivo até hoje do mesmo jeitinho. Né? Tá aqui, ó. Esse aqui é o selacanto, fóssil do bicho e o bicho vivo. Então as estruturas, né, tamanho, igual, ó, mantendo. Então são chamados de fósseis vivos esses trecos. Tá aqui o ginkgo biloba, tá? Que existe aqui até hoje. O pessoal usa para fazer remédio. Um treco aí antigão mesmo, tá? E aí nós passamos para outras divergências evolutivas, outras coisas que comprovam a evolução e mostram que os bichos, nós viemos normalmente de um ancestral em comum. Então a comparação entre os membros anteriores de alguns vertebrados evidenciando suas semelhanças anatômicas, tá? Então são semelhanças anatômicas, pode ter funções diferentes, mas tem uma origem muito parecida. Então aqui, ó, você tem no ser humano, ó, húmero,
tem húmero no golfinho, tem húmero no morcego, tem húmero nas aves. Rádio, com a mesma estrutura, rádio, una, e assim vai indo. As falanges, são as falanges, óbvio, aqui do golfinho são um pouco maiores, mais grossas, né? As nossas são mais compridas e mais finas. As falanges dos morcegos são essas bem mais finas e mais compridas, assim como as falanges das aves. Então são estruturas muito parecidas, beleza? Outro processo evolutivo aqui, né? As evidências anatômicas também, então aqui do ser humano, de um cachorro e a nadadeira de uma foca. Então você tem, as estruturas são muito parecidas, por isso você tem você tem a comprovação da evolução de um ancestral comum para todos. Anteriores, os mamíferos são considerados órgãos homólogos. A gente falou isso no segundo ano, de órgãos homólogos e órgãos análogos. Tá? A homologia entre asas, né, das aves e dos morcegos, no entanto, entre as asas de craniatas e as de insetos ocorrem analogia também entre aves, morcegos e aqui os insetos. Então aqui, esses aqui são análogos, têm a mesma função, mas derivam de estruturas diferentes, de a formação diferente. Homólogos, eles têm a formação igual, mas funções diferentes. Aqui, mesma função e formação diferente, tá? Aqui nós temos a evolução convergente, né, de 4 craniatas adaptadas ao ambiente aquático por possuírem uma forma hidrodinâmica do corpo. Então a forma deles, essa forma hidrodinâmica, assim, não. Também todos têm a mesma forma hidrodinâmica, apesar de ser um mamífero. Esse eu não me lembro, acho que é um carnívoro, esse é um carnívoro e este é uma ave. Olha que bonitinho, uma ave. E também tem os órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são órgãos que em alguma época, alguns dos nossos ancestrais tinham um uso mais interessante para esses órgãos. Como nós evoluímos dele, ficou ali. A gente não usa, pelo menos não se sabe ainda se é usado ou não, mas está lá, a gente fica lá e assim, é um vestígio da nossa evolução, que nós vinhamos dos mesmos ancestrais. Então você tem lá o ilho e o colo, e aqui nós temos o apêndice vermiforme, que está presente nos coelhos, mas nos coelhos, o ser humano está nessas estruturas mais envolvidas no coelho e em outros animais herbívoros, tá? Que é onde vivem micro-organismos que atuam na digestão da celulose. Então, em seres herbívoros, esse apêndice vermiforme ele tem uma função de ajudar a diluir a celulose. Nós não diluímos a celulose com eficiência exatamente porque nosso apêndice vermiforme não tem essa estruturação para fazer isso. Mas a gente ainda tem o órgão lá. Então, são órgãos vestigiais da nossa evolução. Beleza, pessoal? Se for alguma dúvida, né, manda lá no meu WhatsApp que eu tentarei responder. No próximo vídeo, ou se der, até pelo WhatsApp. E aí, acabou esse nosso conteúdo agora. Semana que vem, atividade. Beleza? Se nada mudar até lá, se nada mudar, né, dessa semana para a próxima, vai ser nossa... para quem fez tudo. Para quem... Não vou falar nada não, deixa eu falar. Semana que vem, atividade. Tá bom? Semana que vem, atividade para a gente finalizar este conteúdo aqui. Tá bom? Então, fiquem bem, fiquem seguros e até a próxima.